Eu tenho aqui uns centroides dos municípios, que é o ponto central do município. Eu tenho aqui casos de Covid, óbitos, mortalidade, incidência. Então eu vou fazer um mapa de kernel de mortalidade no estado da Bahia e no final eu vou cortar o mapa de kernel com base nos limites do estado para ficar bonitinho, para não sair para fora. Então, começando aqui, tem que vir nessa opção Processing, Toolbox, ferramentas. Aí aqui eu vou escrever hatch de calor, mas se você escrever calor aqui, mapa de calor, ele já vai achar essa opção aqui do mapa quente ou da estimativa de kernel. Clicando aqui, ele vai perguntar primeiro qual que é a camada, no caso essa de centroides. Observem bem que o raio aqui ele está 100, só que ele está em graus, ele não está em metros. Então, quando eu dou OK aqui, ele acaba abrangendo o mundo todo, porque 100 graus é muita coisa, é muito grande. E a questão aqui é calcular o quantos metros correspondem a X graus. Então, para evitar essa questão, eu vou transformar a minha camada em metros. Vou fechar aqui. Como que eu transformo? Eu tenho que vir aqui e vou salvar como, só que num CRS metros. Então aqui ele está o Sirgas 2000, eu vou pôr o Pseudo-Mercator, OK. E aqui vou então escolher uma pasta e salvar ele, por exemplo, Centroides Teste, tá? Salvo aqui. Bom, então vou dar OK. Salvou agora uma nova camada, olha lá, centroides teste. Então vamos lá, refazer aqui a inserção. Venho aqui no centroides testes, olha como muda para metros. Então eu consigo escolher um raio de 100 metros sem ter erro no meu dado. Bom, como o kernel é um raster, então aqui ele está perguntando quantas linhas e quantas colunas vão ter nessa minha foto, vamos dizer assim. Como é foto, ele é dividido em pixels, então praticamente ele está perguntando aqui quantos pixels vão ter na horizontal e quantos vão ter na vertical. Esse valor que está aqui é muito alto, então vai demorar muito para gerar esse raster, além do que ele fica pesado. Como eu estou fazendo um teste, eu não sei se 100 metros de raio tá bom, eu vou colocar no teste 2000, porque daí não fica tão pixada a minha foto e não pesa tanto. Aí aqui, se eu não selecionar nenhuma coluna, ele vai considerar cada ponto como sendo um ponto. Mas eu não quero isso, eu quero que ele considere a coluna de mortalidade. Aí ele vai atribuir ao ponto a taxa de mortalidade. E nesse caso, os pontos que são zero mortalidade, o que acontece? Ele não considera. Então, eu posso escolher várias colunas da minha tabela. Se eu quisesse temperatura, amplitude térmica, incidência, mortalidade, casos, população, tem que ser dados numéricos, porque daí ele atribui dados numéricos a cada ponto. Então, eu vou escolher aqui, nesse campo, a letalidade. Na verdade, é mortalidade, está escrito errado. A opção kernel shape que está aqui, definida como quártica, se refere às funções de kernel utilizadas na equação para definir o tipo de raster. E existem várias funções, elas são baseadas no tamanho do raio que foi escolhido ali na opção raio. Cada uma resulta em uma imagem conforme está demonstrado aqui nesse gráfico dos diferentes tipos de resultado. Então, vou mandar agora executar. Ele já até gerou, e a gente olha aqui, eu escolhi 100 metros, ele deve estar muito pequenininho, ó. A gente nem vê. Então, nesse caso, vamos tentar de novo aqui, é só voltar nessa janela, e agora eu vou fazer 1000 metros, e mandar rodar. Vamos ver aqui, ó, ele já ficou maior, mas ainda está muito pequeno, tá vendo? Então, mais uma vez, deixa eu pegar aqui essa janela, vamos para 10.000 e manda rodar. Olha, ele já aumentou, mas 10.000 ainda é pouco. Então vamos mais um zero. Não existe um tamanho certo para isso. Depende do que você quer mostrar e como você quer mostrar.
Existem até uns cálculos que se pode fazer e tal, mas o que importa aqui é o que você quer mostrar. Você quer mostrar muitas áreas de densidade, como esse que ficou só uma área forte aqui, ou você quer mostrar vários pontinhos. Nesse caso aqui são muito pequenos, mas eu vou colocar aqui, trocar o 10 por 5, metade daquele valor que estava. É só bom lembrar que todas essas camadas, ó, elas têm esse desenho aqui que mostra que é uma camada temporária, ou seja, ela está na nuvem. Então eu gosto de fazer assim para ir testando qual vai ser o meu melhor kernel. Aí no final, quando eu decido qual vai ser, eu salvo. Então vou mandar aqui mais uma vez. Esse daqui, vejam a diferença, o de 5.000. Ele tem várias manchas de calor, enquanto que esse tem apenas uma grande, tá? Então eu posso escolher ou esse, vai do que eu quero demonstrar, vejam a diferença. Mas aqui eu decidi que eu quero fazer um de 8.000 e ver como fica. Eu acho que ele demonstra bem o que eu quero apresentar. Então eu vou apagar esses todos e manter apenas o de 8.000. Agora, então, se eu quiser salvar, eu venho nesse ícone e peço para salvar como, e então salvo minha camada. Agora eu vou colorir. Clico aqui 2 vezes na camada, ela abre essa janela aqui e eu venho na parte de simbologia. Aqui ele está Single Band Gray, eu vou para Single Band Pseudocolor, que é banda única falsa cor em português. E aí ele já demonstra aqui a cor padrão de mapa quente. Só que, por esse padrão, a área mais quente está com uma cor mais quente, a área mais fria com uma cor mais fria. O que eu quero dizer com isso? A área mais quente é aquela que tem mais intensidade. E nesse caso desse exemplo, onde tem mais intensidade é onde tem mais mortalidade, porque eu selecionei a coluna de mortalidade. Se eu não selecionasse coluna nenhuma, seria onde tem mais pontos, por exemplo. Ou se fosse de altitude, seria onde tem maior altitude. Aí, quando eu olho aqui nos meus dados, os valores, aqui está o menor valor e aqui está o maior valor. E a cor mais quente está no menor e a azul, cor mais fria, está no maior. Então eu tenho que inverter isso. Eu venho aqui nessa seta e coloco inverter rampa de cores. E aí ele inverte. E aí eu vou dar OK aqui. Muito bem. Agora eu vou arrastar o meu mapa de municípios para cima para vocês verem o limite dos municípios. Então dá para ver direitinho aqui. Só que eu vou cortar o kernel porque ele está saindo para fora do limite de municípios. Como é que eu faço isso? Aqui eu vou cortar o raster com o limite do estado. Porém, esse arquivo de shapefile do estado, ele é fragmentado por causa da ilha. Quando a gente corta e o arquivo é fragmentado, na maioria das vezes no QGIS não dá certo. Então, uma opção, se o seu arquivo for fragmentado, é fazer no R com um pacote chamado raster e a função extract. Nesse caso aqui, eu vou tirar a ilha e vou cortar de acordo com o limite do estado no continente. Para isso, tem que inserir a camada Bahia UF, que seria essa. Vejam que a linha está mais grossa. Então, eu vou agora usar aqui no Processing, essa janela Toolbox, que já está aqui, e vou usar essa função Clip Mask by Layer. Se eu escrever aqui Clip, ele já mostra aqui as opções que tem. Essa daqui é da GEDAL. Então, eu vou inserir aqui o raster e aqui a camada Bahia UF, que é essa da Bahia que eu acabei de inserir. Essas opções aqui todas não vou usar agora, então mando executar. É possível ver já aqui, ó, essa camada cortadinha bonitinha, porém está com as cores do preto e branco ainda. O que eu posso fazer para transformar nessas cores que eu já tinha alterado é vir aqui nessa camada de hatmap, com o botão direito, vir aqui em estilo, copiar estilo, aí vem nessa nova, estilo, com o botão direito, clica aqui, colar estilo. Olhem só, agora é só tirar a camada de baixo, podemos até colocar o Bahia UF para cima, e também os municípios, e então temos esse
desenho aqui. Eu posso pintar isso daqui da mesma cor da última cor aqui do raster, desse azul mais escuro, e aí teremos o limite perfeitinho. Então vou fazer isso. Primeiro tem que vir aqui, ver que cor é essa. Quando clica 2 vezes ela aparece, então hashtag 2B83BA, ok, eu dei um Ctrl C, e viemos aqui no município e colamos esta cor aqui, deve ser a mesma que essa, só que ela ficou por cima, a gente põe por baixo. Pronto. Aí se quiser fazer de novo, colocar o limite dos municípios por cima, tem que duplicar essa camada, porém com ela transparente e não azul. Então voltando aqui, ok, aciona e pronto. Agora temos o mapa quente já cortadinho, bonitinho no limite do estado. É isso, muito obrigada.